Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, Meus irmãos, uma das questões sobre o modo como nós devemos olhar para os nossos familiares que não são cristãos, aqueles nossos familiares que não temem a Deus, que não foram regenerados, que não ganharam nova vida espiritual com o Senhor, nós não devemos olhar para eles como pessoas que só devem ouvir o Evangelho, porque foi disso que nós tratamos no último sermão dessa série. O modo como nós precisamos comunicar o Evangelho. Nós também precisamos demonstrar o Evangelho com o amor. Porque o amor, sem dúvida alguma, ele comunica a boa nova de salvação, a boa nova de redenção, com a qual Cristo Jesus nos salvou. Ele pagou pelos nossos pecados e isso é um ato de amor. Aquele texto que nós sempre, que nós decoramos, né, famoso, Deus amou o mundo. Mas Deus amou o mundo de uma maneira, né? Qual foi? Dando o seu único filho. Então, o amor cristão, ele também não é somente para ser pregado, mas ele também é para ser demonstrado. O contexto do texto que nós acabamos de ler, ele trabalha a ideia de que nós vivemos no Espírito Santo. Nós vivemos sob o governo, sob a direção do Espírito Santo, os crentes. E é o Espírito Santo quem nos lapida, ou o Espírito Santo quem nos molda ao amor, quem nos conforma ao caráter de Cristo. Imagine um pedaço de ferro bruto, né? Um ferro bruto e irregular. Para que ele possa se tornar uma ferramenta, para que o ferreiro possa fazer desse ferro bruto uma faca, para que o ferreiro possa fazer uma obra de arte valiosa com esse ferro, ele precisa passar pelo trabalho de um ferreiro experiente. O ferreiro, ele aquece o ferro até que o ferro ele fique maleável o suficiente para que ele bata no ferro e o ferro fique da forma que o ferreiro deseja, né? O ferreiro, ele molda com precisão, da forma como ele quer que o ferro fique. Ele aplica as técnicas que só o ferreiro sabe fazer, né? Ele vai lá e depois que ele molda o ferro, ele coloca o ferro na água gelada, na água, para que o ferro não volte mais. Para que o ferro agora não fique mais maleável, mas fique da forma que o ferreiro desenha. Passa aí para mim isso. Aí foi. Então, eita, você vai ter que me ajudar aí, Y. Vai ter que me ajudar. Vai passando para mim quando eu pedir para você, tá? Então eu percebo o seguinte: assim como o ferro ele necessita de uma intervenção do ferreiro para se transformar, nossas vidas precisam da ação do Espírito Santo para continuarmos a amar a Cristo, ou para continuarmos a amar como Cristo. É necessário entender, meus irmãos, que todas as vezes que Deus nos chama à obediência, como o texto de Paulo está dizendo aqui, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo ele está pressupondo que nós somos cheios do Espírito, ou que nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo mais do que pela nossa própria carne, mais do que pelas nossas vontades pecaminosas. Quem é cheio do Espírito Santo é moldado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós imitamos a Deus como filhos amados, porque nós temos essa capacidade que não vem de nós mesmos, mas vem daquele que habita em nós. Assim como o ferro necessita da intervenção do ferreiro para se transformar, nossas vidas precisam da ação do Espírito Santo para continuarmos a amar como Cristo. Então, acrescente aí ao desafio de praticar o amor, principalmente ao amor aos nossos familiares,
A ideia de que você não vai conseguir fazer isso sem ser cheio do Espírito Santo. Entenda isso. Você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sem a intervenção divina, a gente pode dizer que vai amar. A gente pode dizer que vai fazer atos de amor. Mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, as nossas tentativas de mudança, as nossas tentativas de atos de amor, atos de servir o próximo, elas serão superficiais e elas serão sempre frustradas. Quem trabalha nas nossas vidas é o Espírito Santo. Quem trabalha nos nossos corações, moldando as nossas ações e nos ajudando a refletir o caráter de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. É Ele quem nos leva a uma transformação verdadeira e duradoura. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós sabemos as dificuldades que é amar aqueles que são os nossos familiares, porque eles convivem conosco 24 horas por dia, porque eles conhecem os nossos defeitos, porque eles conhecem as nossas falhas, e aí nós nos sentimos por vezes frustrados em não conseguir amar como deveríamos, em não conseguir fazer atos de serviço, atos de amor como deveríamos. Por isso, meus irmãos, o contexto aqui desse texto pressupõe que nós devemos ser cheios do Espírito para continuar praticando amor que vem do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Afinal, o Espírito Santo, ele é o Consolador, o Espírito Santo é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então nós não podemos pressupor imitar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Necessitamos da intervenção de Deus para amar verdadeiramente os nossos familiares. O apóstolo Paulo ensina, meus irmãos, nesse texto, que para amar verdadeiramente nossos familiares, devemos obedecer 2 ordens. Para amar verdadeiramente os nossos familiares, devemos obedecer 2 ordens. A primeira ordem é aquela que está no versículo 1. E ela diz respeito, pode passar, a nós assumirmos a nossa nova identidade em Cristo. A primeira verdade é que nós precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo. Uma identidade diz respeito àquilo que nós somos, ou aquilo que nós somos transformados quando nós somos salvos por Cristo. E é exatamente para isso que o apóstolo Paulo vai apontar aqui, para a nossa identidade, para quem nós nos tornamos, para quem nós somos em Cristo Jesus. Ele diz lá no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus. Precisamos imitar a Deus, mas não de qualquer maneira. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, eu imito a Deus da perspectiva daqueles que agora são amados por Deus como filhos. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está ensinando que, cheio do Espírito Santo, o cristão é chamado a se tornar um imitador de Deus. Pode passar. Deus é o nosso modelo. Deus é o nosso modelo pela salvação que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus, seu Filho amado. Os crentes, nós, fomos alvos do amor de Deus. Nós fomos objetos do amor de Deus. Quem Deus amou? Nós. E o que Ele fez conosco? Nos tornou filhos. Filhos. Os crentes, alvos do amor de Deus revelado no Evangelho, sabem o que é ser amados. Os crentes que se tornaram filhos de Deus, eles sabem o que é Deus ter dado o seu único filho em sacrifício para nos tornar filhos. Todos os crentes experimentam esse amor de se tornarem filhos.
Portanto, a ordem do apóstolo Paulo de se tornar imitadores de Deus como filhos amados é uma ordem para colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus, a graça de sermos alvos do seu amor paternal. Nós somos alvos. Agora ele está dizendo assim, agora hajam como filhos amados, imitando o que Deus fez por vocês. Vocês não foram alvos do amor? Agora pratiquem esse mesmo amor que vocês não só ouviram, mas que vocês experimentaram no próprio coração. Andrew Lincoln, professor de Novo Testamento, comentando esse texto, ele disse assim, pode passar para mim. Não, esse daí mesmo. Os crentes foram adotados na família de Deus. Esses devem exibir a semelhança familiar. Seria incongruente, ou seja, seria contraditório ser filho amado de Deus e não querer tornar-se como pai amoroso. Seria incongruente. Por isso que a ordem é sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós agora, meus irmãos, imitamos o pai amoroso, reproduzindo o amor que ele nos deu. O apóstolo Paulo está ensinando que os cristãos, como filhos amados, são chamados a refletir o caráter de Deus em suas vidas, agindo com amor e graça, assim como Deus fez com eles. Nós precisamos entender que Deus, então, se torna o nosso ponto de referência. Deus é o nosso ponto de referência para amar os nossos familiares. Não são mais os nossos familiares. Como quem pergunta, eles merecem ou não serem amados? Não, essa não é a pergunta a ser feita. A pergunta a ser feita é, Deus me amou? Se Ele me amou, eu me tornei filho dele. Logo, eu amo os meus familiares, imitando a Deus com o amor com o qual Ele me amou. Essa é a lógica. Deus é a referência. Deus é o padrão. Paulo diz, sede imitadores de Deus. Amém? Essa é a primeira verdade. A nossa identidade é essa. Somos filhos amados. Reproduza isso. A segunda ordem que devemos obedecer para amarmos verdadeiramente nossos familiares é, pode passar, praticar o amor, mas bem específico, em todos os momentos. Praticar o amor em todos os momentos. E é o que ele diz no versículo 2. Para contextualizar, vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que significa, irmãos? Que se tornar um imitador de Deus como filhos amados, ou seja, assumir essa identidade de filhos amados, é exatamente colocar em prática o exemplo de amor que recebemos de Deus. Essa conjunção aí, e, no começo do verso 2, e andai em amor, ela então acrescenta como que eu imito a Deus. Imite a Deus como filhos amados. É como se alguém perguntasse, como eu faço isso? Andando em amor. Essa é a ideia dessa conjunção aí, começando no versículo 2. Ou seja, nós devemos colocar em prática o amor de Deus como filhos amados,
andando em amor. E este verbo andar, ele tem 3 características. Pode colocar, pode passar. Primeira, nós devemos colocar esse amor em prática a todo momento. O que isso significa? Que nós não devemos, ou que se é em todo momento, nós não devemos ser seletivos nós não devemos ser seletivos ao praticar o amor. Se o amor é em todo momento, nós não devemos ser seletivos. Nós não devemos imitar a Deus ao amar somente quando é interessante para nós. Mas em todo momento ele deve ser praticado por nós. Segundo, pode passar. Viver em amor não é opcional. Eu escolho ou não amar. Eu avalio se as pessoas merecem e aí eu decido amar. Não. O amor é uma ordem, limitado à natureza do amor de Deus. Quem é a nossa referência de amor? Deus. Você não deve amar porque as pessoas merecem. Eu não devo amar porque as pessoas merecem. Eu não devo ser seletivo e para dirigir o meu amor. Eu devo amar simplesmente porque Deus me amou. Ponto. Isso deve bastar para que a gente seja obediente a Deus. Ah, mas e o meu coração? Mas eu não sinto, mas não interessa. Deus é a referência, não o nosso coração. Esse negócio da gente sentir no coração, como assim? Deus é a nossa referência. Basta que Ele diga, eu te amei, para que você tenha que amar. Meus irmãos, imagine aí, vê se você conhece alguém assim. Imagine alguém que te traiu. Imagine alguém que quebrou sua confiança. Imagine alguém que pratica uma porção de injustiças contra você. Negue que você tenha feito algo de bom para ela. Imagine que essa pessoa, além disso, ela passe a falar mal dos seus princípios e distorcer os seus princípios. Você amaria esse tipo de pessoa? Sendo sincero? Nós somos esses traidores. Nós somos essas pessoas. Foi exatamente isso que nós fizemos com Deus. Nós traímos a Deus. Nós praticamos uma porção de injustiças contra Deus. Nós dizíamos a Deus quando nós não tínhamos salvação que Ele não é bom.